Boa noite. Mais uma vez eu estou muito feliz de ter recebido o convite do Gilberto para vir partilhar com vocês, da palavra de Deus e das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus amigos. O tema que o Gilberto escolheu para essa noite é: Vem, Deus está conosco. Quem quiser ir pegando a sua Bíblia para ir abrindo, está lá no livro de Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Quem estava aqui na missa, ou quem faz a liturgia diária, na primeira leitura, estava falando um pouco da época que Jerusalém foi invadida, tomada por Nabucodonosor. Falou na primeira leitura. Isso foi mais ou menos no ano 590 antes de Cristo. O povo de Deus havia já recebido as promessas através de Abraão. 1800 anos antes de Cristo, Deus faz uma aliança com Abraão e promete dar a ele uma geração imensa e cuidar desse povo. Mais ou menos no ano de 1200, com Moisés, Deus tira o povo da escravidão do Egito e vem renovando a sua aliança, trouxe os 10 mandamentos. Mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, época do rei Davi, vem novamente reforçando a sua aliança com esse povo escolhido. E aí o filho de Davi, o rei Salomão, constrói o templo de Jerusalém, ergue Jerusalém, constrói o templo. E ali então fica sendo a sede desse povo de Deus, para adoração, para louvor, para oração. Jerusalém era a sede religiosa do povo de Israel. Porém os anos foram passando e o povo foi perdendo um pouco os costumes religiosos. Toda aquela devoção, toda aquela dedicação ao Senhor foi diminuindo, como muitas vezes nas nossas vidas. Talvez a gente saia de um acampamento fervoroso e devagarzinho aquele fervor vai diminuindo, a gente vai caindo no cotidiano e vai esquecendo um pouco de Deus. Então assim estava acontecendo lá com esse povo. E aí alguns anos depois, então, por conta de muita transgressão desse povo, de falta de dedicação desse povo escolhido perante Deus, Jerusalém é tomado por Nabucodonosor, saqueado o templo e destruído a maior parte do templo. Teve essa leitura hoje, foi a primeira leitura, pelo menos uma parte dela. E onde a gente vai ler, no capítulo 8 de Zacarias, Zacarias está falando dessa época que o povo estava no exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor toma Jerusalém, leva o povo escravizado para a Babilônia, leva ele em exílio para a Babilônia, e fica lá por muitos anos. Após algum tempo, um outro rei, Ciro, toma a Babilônia de Nabucodonosor e decreta que esse povo não é mais escravo lá, não é mais prisioneiro lá. Se eles quiserem voltar para a terra dele, vocês podem voltar para a sua terra, não precisa mais ficar aqui na Babilônia. Querem voltar, pode voltar. Liberou. Mas como o povo já nem seguia mais tanto a tradição, estava distante de Deus e ficou muitos anos preso lá na Babilônia, eles estavam até meio assim: vamos voltar ou não vamos voltar? Vamos fazer o que lá? Lá, quando Nabucodonosor esteve lá, destruiu o templo, acabou com os nossos costumes, com as nossas práticas religiosas. E também não sei nem se é tão legal lá, porque ele já não tinha aquele fervor religioso dos antepassados. Então eles estavam meio na dúvida:
bem frios na fé. Como eu falei, como acontece muitas vezes com todos nós. Algumas situações nos deixam frios, distantes de Deus. Quem aqui já ouviu a voz de Deus ou sentiu que Deus está falando com ele? Quem já teve essa experiência? Bastante gente. Deus fala conosco quando a gente está mais perto. É como se eu tivesse com um amigo. Tem um amigo meu que está lá no fundo, o Fabinho. Se eu quiser escutar ele, eu tenho que ir mais perto, senão ele vai falar, eu não vou ouvir. Assim é com Deus. Quero ouvir a Deus, tenho que estar mais perto. E esse povo estava muito distante de Deus, não estava mais ouvindo. Então vem esse profeta Zacarias para alertá-los, para dizer para eles que Deus está gritando, que Deus está falando, que Deus quer reunir esse povo de novo. A leitura vai nos chamar a entender que Deus quer reconvocar, sabe? Chamar esse povo para ser novamente o povo escolhido. Peguem aí, eu vou ler o trecho, no capítulo 8, começa lá no versículo 20. Diz assim: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos, roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Eu li os 4 últimos versículos deste capítulo que faz esse convite. Foi esses 4 versículos que o Gilberto, nas orações, escolheu para essa noite. Talvez só com esses 4 versículos não dê muito para a gente entender essa mensagem, esse convite de reagrupar esse povo. Então, se você não quiser acompanhar, mas eu vou voltar um pouquinho, em vez do 20 eu vou lá no 7. Diz assim, um trechinho do 7. Eu vou ler por pedaços, talvez você não consiga acompanhar. Eis o que diz o Senhor, lá no 8: será meu povo e serei o seu Deus na fidelidade e na justiça. Então aqui ele está reconvidando: vocês serão novamente meu povo e eu serei o seu Senhor na fidelidade e na justiça. Eu quero novamente renovar a minha aliança com vocês. O que a gente tinha lá em Abraão, lá em Moisés, com o rei Davi, eu quero refazer. Os vossos pais, os seus antepassados, pararam com as práticas, com os costumes, mas tudo bem. Ele quer dizer, tudo bem, vamos recomeçar? Será que nós não estamos vivendo alguma situação onde também a gente precisa ouvir isso? Que nós nos distanciamos de alguma forma de Deus, esquecemos dos costumes, dos preceitos, das nossas obrigações religiosas para com Ele, e aí por conta de nós nos distanciarmos, como eu já falei, eu estou distante, eu não estou ouvindo Deus me convidar, eu não estou ouvindo mais esse chamado que Ele está dizendo: vamos renovar nossa aliança, vamos ser amigo de novo, vamos ficar perto. Então Ele usa esse profeta para falar isso, como hoje Ele usa esse grupo de oração para falar para nós. Eu não sei em que área da sua vida Deus está te convidando a retomar a aliança com Ele. Eu não sei em que área da sua vida você está se esquecendo de algum detalhe, de algum compromisso que você já fez com Ele. Ele está falando: não tem problema,
vamos recomeçar? E aí ele faz uma promessa: se você topar, vamos. Ele vai fazer uma promessa, lá no versículo 12: farei com que tudo prospere, a vinha dará a sua uva, e a terra os seus frutos, o céu derramará o seu orvalho, e darei aos sobreviventes deste povo a posse de todos os bens. Está renovando até as promessas, como ele fez lá na época de Moisés, quando o povo ia entrar na terra prometida, que ele prometeu a terra, prometeu os frutos da terra, lá em 1200, agora de novo, no ano 600 anos de diferença, ele está renovando essa aliança. Não importa o que os seus antepassados fizeram, não importa o que nós no passado fizemos, ele está dizendo que se nós voltarmos, que se nós renovarmos a nossa aliança, que se nós estivermos dispostos a seguir os mandamentos, ele quer que a gente prospere em todos os sentidos. Talvez pode ser financeiramente, mas talvez pode ser na sua saúde. Talvez o que você mais quer é um filho. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de prosperidade. Não precisa ser em dinheiro, mas ele está prometendo que a gente vai prosperar se a gente quiser, se a gente aceitar esse convite para renovar a aliança. E ele fala mais, no 13, versículo 13: fostes um objeto de maldição entre as nações, ó casa de Judá e de Israel, mas vou libertar-vos e sereis uma bênção. No passado vocês já foram motivo de maldição, no passado vocês me envergonharam, no passado vocês fizeram coisas que não são legais, mas beleza, vamos deixar isso para lá. Vou libertar-vos, vou libertar dessas coisas que fizeram vocês pecar, vou libertar. Se vocês quiserem renovar a sua aliança comigo, hoje ele está dizendo novamente para nós: se você quiser renovar a sua aliança comigo, eu vou te libertar daquilo que te aprisiona, daquilo que te faz não prosperar, daquilo que não deixa você conquistar aquilo que você busca. Eu vou te libertar. Fala aqui, ó: e sereis uma bênção. Está escrito aqui. Lá no 16 vai falar assim: eis o que devereis fazer, falai sempre a verdade uns aos outros, julgai segundo a justiça e a sinceridade, não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo, não jureis falso, porque me aborreço com tudo isso. Ele está dizendo que nós precisamos melhorar nossa conduta, os nossos hábitos, os nossos costumes, aquilo que nós estamos fazendo no nosso cotidiano, que aos olhos do mundo é normal, que aos olhos do mundo está tudo bem, é assim mesmo, todo mundo faz. Ele está dizendo que a gente precisa fazer o que é certo perante aos olhos dele, não aos olhos do mundo. Que se nós fizermos a nossa parte, aqui ele está falando: eis o que deverei fazer. Se nós fizermos a nossa parte, não preciso falar para vocês que a dele ele vai fazer. E sabe o que é mais legal? Deus é um cara exagerado. Acho que vocês sabem disso. Ele nunca entrega o que promete. Ele não consegue entregar o que ele promete. Ele só entrega mais do que ele prometeu, todas as vezes, para quem é fiel. Para quem é fiel para ele, experimenta esse amor exagerado de Deus, que sempre dá mais do que a gente pede e mais do que a gente merece. O que a gente precisa é entender que Ele quer estar do nosso lado, Ele quer conviver conosco, Ele quer ficar junto com a gente. Só que a gente às vezes não percebe.
esse querer ficar perto da gente, aconteceu umas coisas agora, há 15 dias, foi incrível, incrível. Esse querer ficar perto da gente, como que às vezes ele faz isso de uma forma assim, brutal. Nós organizamos aqui, há 2 anos atrás, 2021, uma romaria. A gente queria ir para Aparecida do Norte, e a gente falou, vamos organizar uma romaria. Antigamente, aquela imagem de Nossa Senhora foi encontrada em 1717, uma coisa assim. Desde que ela foi encontrada, a cidade de Aparecida nem tinha, a cidade mais próxima lá era Guaratinguetá. Desde que ela foi encontrada, as pessoas já começaram a ir até lá onde foi encontrada essa imagem para rezar, porque ali Nossa Senhora estava ali. Então começaram a ir lá. Em 1745 teve a primeira igreja, e aí começou então a intensificar as peregrinações. Mas naquela época, do que se andava? Era a pé e a cavalo. Então as pessoas faziam essa peregrinação, essa romaria, a pé ou a cavalo. E a gente uns amigos falaram assim, vamos fazer a cavalo, vamos fazer. E fizemos em 2021 essa romaria, e foi muito bacana. A gente rezava bastante de manhã, antes de começar o dia. Nós fizemos por 6 dias. Todo dia de manhã a gente rezava bastante, saía. Quando estava andando mesmo, a gente rezava um terço. Como a gente ali, aquela galerinha era a galera de acampamento, parava para almoçar e ia partilhar, o momento de partilha, como se tivesse tido um desafio, vamos sentar para partilhar? A hora do almoço era partilha. Saía, parte da tarde, 3 da tarde, terço da misericórdia, rezava, andando. No final do dia descansava, no outro dia começava de novo. E foi uma bênção aquela romaria. Mas eu acredito que foi tão boa, que o inimigo falou, cara, eu vou estragar esse negócio. Não vou deixar esses meninos rezar mais. 2022 a gente tentou fazer, deu tudo errado. Um problema aqui, um problema lá, não saiu a romaria. Voltamos a conversar no começo desse ano, vamos fazer essa romaria de novo? Vamos fazer. Marcamos a romaria. Começou a dar um monte de problema de novo, para não acontecer. Um problema aqui, outro problema lá, um problema aqui. Mas eu vi que ia sair. Quando faltava pouco tempo, o inimigo começou a bater bastante. Ele foi num amigo meu, que ia participar da romaria, um dos mais animados, começou a colocar uns negócios na cabeça do cara, o cara falou, não vou mais, e por dentro ele até doente de vontade de ir, não vou mais, e não estava nem dormindo. Passou uns 2 dias, era 6:30 da manhã, mandei mensagem para ele estava acordado, falei, bom dia, tudo bem? Falei, o que você vai fazer agora? Falei, nada. Falei, vamos na missa das 7, lá na Basílica? Vamos. Fomos à missa, ele saiu da missa, outra pessoa, falou, cara, não sei o que a Nossa Senhora fez, porque fomos lá na Basílica de Nossa Senhora, ali na Boa Vista. Falou, cara, não sei o que Nossa Senhora fez, cara, tirou tudo aquele negócio de mim, todo zero. Vamos para essa romaria. Eu falei, glória a Deus. Nem acreditava que tinha curado ele. Daí passa mais uns 2, 3 dias, um outro amigo fala assim, não vou mais. Eu falei, o que aconteceu? Porque tipo assim, se um não fosse, ia acabar estragando, que tinha que ser pelo menos 10. O compromisso que a gente tinha feito tinha que ser 10. Se um não fosse, não ia ninguém. O outro falou, não posso. Ele tem granja. E o frigorífico ia trazer os pintinhos no dia da saída. Eu falei, não posso sair, cara. O que eu não tenho o que fazer? Eu falei, meu Deus do céu, já desespera ele, vamos rezar. Eu falei, seja feito o que Deus quiser. Faltando acho que 3, 4 dias, mudar a data, antecipar a data, vai dar certo. Ele falou, vamos conseguir ir. Tá bom. Eu falei, bom, agora está tudo certo. Quando estava tudo certo, chega outro,
eu tinha uma audiência que não sei que dia que é, me muda a audiência pro dia da romaria, não vou poder ir mais. Eu falei, não. Eu falei, cara, será que não é para sair essa romaria? Porque a gente só está querendo, tudo bem, a gente gosta de fazer isso, mas o intuito principal é de ter oração, visitar a casa da Nossa Senhora, sabe, rezar. Eu falei, o que está acontecendo? Será que Deus não quer que a gente vá? Eu falei, o senhor não quer, a gente não vai. Mas eu não estou entendendo, né? Fiquei muito chateado e tal. Aí, tá faltando uma semana assim, exatamente uma semana, eu estava junto com o Alessandro, a gente estava voltando de um sítio, tocou o telefone, era o Faísca falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o Anderson quer ir com a gente, fica em pé aí, Anderson, fica em pé só para saber quem é, o Anderson quer ir com a gente, todo mundo conhece o Anderson aqui? O Anderson tem algumas limitações para andar, para falar. E quando falaram que ele queria ir com a gente, o Alessandro falou, pelo amor de Deus, cara, como é que nós vamos levar ele, pôr ele em cima de um cavalo, de uma mula, a gente foi de burro e mula, uma semana, cara, é perigoso se acontece alguma coisa com ele. O Alessandro estava preocupado com a vida dele, né? Aconteceu um acidente, alguma coisa, fomos colocando limitação nele. Falei, ai meu, bom, falei, Faísca, não vai dar, vamos deixar. Isso foi domingo de noite. Segunda de manhã, a gente ia sair no sábado. Segunda de manhã eu fui fazer minha liturgia diária. No Evangelho, um trechinho do Evangelho falava assim: quando deres uma festa, não convide somente aqueles que podem também te retribuir, que podem dar uma festa e te convidar. Convide também os pobres, coxos e aleijados. Estou falando só um trechinho, o Evangelho foi maior, né? Mas tinha esse trecho. Cara, aquilo lá já me incomodou. Como eu tinha acabado de falar não para o Anderson, ele já tinha recebido o não, que ele não ia. Eu fiquei incomodado com aquilo lá. Mas falei, vamos rezar. Na terça-feira de manhã, fui abrir a liturgia diária. Estava assim no Evangelho: um homem muito rico deu um grande banquete e convidou os seus amigos. Mas um dos amigos disse que não podia ir porque tinha se casado. O outro amigo disse que não podia ir porque tinha que cuidar da roça. O outro amigo disse que não podia ir porque tinha que cuidar de uma junta de boi. Então esse homem rico chamou o funcionário dele e falou: sai para a rua e convida para esse banquete os pobres, coxos e aleijados. Na terça falou a mesma coisa. Falei, cara, nós vamos ter que levar. A gente tinha o desafio de arrecadar um dinheiro, porque tem os custos de tudo. Falei, mas nós vamos ter que levar, e acabou, não sei como. Liguei para o cara lá que a gente tinha contratado para fazer essa viagem. Falei, ó, é o seguinte, apareceu mais um de última hora, mas é um menino gente boa, só que ele não tem um centavo. Como é que nós vamos fazer? O cara falou assim na hora: pode trazer. Falei, tá, mas pode trazer quanto você vai fazer? Quanto que ele tem? Eu falei, nem um centavo. Pode trazer. Eu falei, não, também o senhor não precisa fazer uma doação completa. Se o senhor está disposto a ajudar, o senhor já me animou. Então faz o seguinte, aguenta as pontas na metade aí, que a outra metade nós vamos fazer um rateio. E aí já falei com a galera, um deu 200, um deu 300, um deu 100. O Anderson vai para a romaria com a gente. Deus começou a conversar, sabe, gritar. Ao contrário, que ele queria. Eu falei, o senhor não quer? Porque o senhor estava dando problema. O senhor não quer, a gente não vai. Ele começou a gritar que queria. Então, aí a pessoa que ia ter aquela audiência lá no dia, foi mudada do nada. Assim, a audiência também mudou a data. Liberou, começou tudo a dar certo. Falei, nossa cara, mas aí tá bom demais, né? Quando eu falo para vocês que quando nós estamos dispostos a ser fiéis a Deus, quando nós estamos dispostos a ter essa aliança com Ele, quando nós aceitamos o que Ele quer para a nossa vida, Ele não se contenta em fazer só o que a gente pediu.
quer fazer muito mais. Eu falei, ele nunca entrega o que ele promete, ele sempre entrega mais. Sabe o que aconteceu? Faltava 2, 3 dias para a Romaria. O Roberto, que é ministro da Eucaristia aqui, resolveu pedir para o padre Valdecir, se autorizava a gente levar Jesus junto. Pegar a Eucaristia, a hóstia consagrada, a hóstia que já está consagrada, aquela que só pode tirar dali, vir aqui, a gente comunga e volta para o lugar dele. É só esse caminho aqui. E o padre Valdecir autorizou, lógico que um monte de regras, critérios e tal, mas por ele ser ministro da Eucaristia, da mesma forma que ele poderia levar essa hóstia na casa de uma pessoa doente que não pode vir à missa, essa pessoa não pode vir à missa por questão, o ministro tem autorização para ir até lá, com os mesmos critérios ele autorizou levar Jesus na Romaria. Você está entendendo que tipo assim, Jesus quis ir com a gente, cara. E ele foi. Aí o Roberto tinha pensado em pegar um tanto de hóstia que desse para a gente fazer umas 2 celebrações. Como faz a celebração aqui quando o padre não está? O ministro celebra a Eucaristia. Ele é ministro, ele pode. Ele falou, vou levar algumas hóstias, a gente faz a celebração lá onde der e comunga. Pelo menos umas 2, nós vamos ficar 6 dias, umas 2, tá bom. Segundo ele foi ali para pegar, e diz que ele pegou 2 âmbulas, que fala? 2 âmbulas, e começou a pegar assim, ele falou, bom, nós estamos em 12, 2 dias, 24, pegou umas 24, mas vou pôr um pouquinho a mais, que vai que aparece uma pessoa, mas vou pôr um pouquinho a mais, que vai que, mas eu vou pôr um pouquinho, quando ele viu, ele encheu as 2, e ele, brigando com ele mesmo, porque ele só era para pegar o necessário, mas ele estava pegando muito, e ele meio ali brigando com ele, mas ele não entendeu nada porque que era para levar, mas tá bom. Resultado, a gente celebrou todos os dias. Nós fizemos a celebração da palavra no caminho para Aparecida todos os dias. Você imagina quem estava indo para essa romaria sem pretensão nenhuma, no máximo de fazer uma romaria, de repente começa a dar tudo certo. A gente leva esse abençoado aqui junto, o Anderson, que foi uma alegria para a gente, não deu um pingo de trabalho, foi uma alegria. Jesus vai com a gente celebra a palavra todo dia, igual o que estava acontecendo em uma missa, a gente estava fazendo ali, e comungando. Uma bênção. Foram acontecendo inúmeras coisas, que mostrou o cuidado de Deus conosco. O Alessandro, que é o que estava preocupado com o Anderson, depois ele me contou, que naquela semana que antecedia, ele ainda preocupado com o Anderson, ele falou, rapaz, sabe o que aconteceu? Contou depois para a gente. Eu estava andando na cidade, e no trânsito, aquele trânsito louco, um cara com uma cadeira de roda, aquelas de motorzinho, no meio do trânsito lá, e se virando bem, e andando, cara profissional ali. Ele andou, tal, de tarde, ele não encontra com o cara de novo. Ele falou, cara, eu nunca encontrei com esse cara, agora eu encontro 2 vezes, no mesmo dia, um cadeirante, se virando super bem. E aí ele mesmo partilhou com a gente, para falar o quê? Que ele falou assim, eu estava colocando limitação, para não levar o Anderson. Eu estava colocando. E Deus estava me mostrando que, cara, eu tenho que incluir, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que trazer, não julgar, achar que eles são diferentes, que eles não podem estar com a gente, que eles não conseguem. Ele partilhou isso. Aí eu acho que ele foi tão abençoado, o Alessandro, que a esposa dele teve uma inspiração de fazer uma oração para a gente. Eu não estou com ela aqui agora, mas ela fez uma oração linda, uma oração mesmo, sabe, tipo coisa, eu falei, não é possível que foi ela que fez, tão bonita que ficou. E a gente todo dia de manhã também lia, rezava com essa oração nos abençoava.
Então entende o cuidado de Deus que foi lá na esposa do Alessandro inspirar ela a fazer uma oração para nós? Olha como que ele foi cuidando de tudo. Quem não podia porque os pintinhos iam chegar, ele foi lá e cuidou. Quem tinha um problema no fórum lá que tinha que ir numa como chama? Uma audiência, mudou a data. O amigo que estava super preocupado com os problemas, que não ia mais, foi um dia na missa, tirou tudo dando certo, e Jesus vai com a gente. E aí essa romaria foi santa e abençoada. Tão legal, tão gostoso, que tipo assim, sabe quando você está perto de uma pessoa que você gosta muito, e aquilo te faz bem? Tenta imaginar assim, quando você está perto de alguma pessoa que você gosta muito, e você está se sentindo bem. Imaginou? Lá na romaria, não tinha o local de Jesus. Cara, ele dormia junto com a gente dormia do lado de Jesus. Lógico, tinha um altar, tinha uma vela acesa, tudo o que manda, né, tudo que o padre orientou, tudo, mas estava no nosso quarto. A gente teve um dia que eu comecei a chorar assim, que eu não acreditava que eu estava dormindo do lado dele. Falei, mas por que o senhor quer agradar tanto essa turma aqui? Só tem aqui problemático aqui. Por que o senhor quer agradar tanto? Por que o senhor está dando tanto carinho? Ainda dorme do nosso lado, cara. Eu não acreditava tanto de cuidado e carinho que ele estava dando. Nessa turma, 3 são ministros da Eucaristia: o Roberto, o Manuel e o Fábio. Não bastasse tudo que ele já tinha feito, quando a gente chega em Aparecida, na Basílica lá, estava com a camisa normal de estrada, já suja, empoeirada, entrando para assistir a missa. Muito grande aqui lá, vocês já viram pessoalmente, ouviram pela TV, é muito grande. Então óbvio que o padre nem viu essa galera entrando, mas falou no microfone: eu preciso de 10 ministros para ajudar a distribuir as hóstias. Tem alguém que é ministro aqui? Tinha 3 na romaria. Os caras meio com vergonha, porque tudo sujo, né? Não estava bonitinho nem cheiroso, mas foram lá: ó, a gente é ministro, se puder ser assim, pode. Esses 3 foram ministros da Eucaristia dentro da Basílica de Aparecida. Olha o cuidado, o carinho de Deus e de Nossa Senhora com esses 3. E o resto? O padre mandou chamar todo o resto da romaria para assistir a missa do altar. Os caras assistiram a missa do altar em Aparecida. Eu fiz questão de contar isso para vocês, porque para nós foi como se a gente tivesse feito nosso primeiro acampamento. Era uma emoção atrás da outra. Sabe o acampamento? Quando você vive uma emoção, você já acha que é muito, você vive outra emoção, você acha que foi legal, depois você vive outra. Não é assim? Estava acontecendo isso com a gente, cara. Era uma atrás da outra. Todo dia, ele e Nossa Senhora nos surpreendia com alguma coisa. Todos os dias. Todos os dias. Mas para falar o que para vocês? Que mais uma vez Ele está nos convidando. Ele quer dizer o seguinte: eu sou fiel, e eu posso muito mais do que você imagina, e eu quero te dar muito mais do que você precisa. Eu só te peço que se aproxime de mim. Você está muito longe, e eu falo, você não está me ouvindo. Vem ficar mais perto. Ele só quer que a gente fique mais perto. Ele só quer que a gente ouça quando Ele falar. Como Ele falou comigo naquela segunda-feira de manhã, que eu já tinha dito que não ia dar para levar, e segunda-feira de manhã Ele me joga essa leitura e na terça outra. Não foi só falar, foi gritar. É para levar o Anderson. Esse profeta aqui, ele, na época dele,
que ele estava reconvocando o povo, né, que estava no exílio, trazendo o povo, repatriando, juntando esse povo para ser um povo de Deus, o que ele mais falava é o seguinte: se vocês querem ser igreja, vocês têm que lembrar dos pobres, dos pequeninos, dos necessitados, que ele mais pregava, esse profeta. Porque se você quer ser igreja, sem lembrar de quem está precisando, é melhor você não fazer isso, quanto mais em nome do Senhor. Você fala em nome do Senhor, mas não age como o Senhor espera. Então eu não sei como é que você está levando sua vida, mas hoje Deus quer nos fazer essas duas propostas. Quer nos convidar para estar mais perto, quer nos convidar para voltar a renovar essa aliança com Ele. Está nos dizendo que Ele quer fazer na nossa vida mais do que a gente precisa. O que Ele pede é que a gente seja fiel, que a gente seja justo, honesto, não engane ninguém, e principalmente que nós temos que olhar para as pessoas que mais precisam. Senão não adianta muito a gente querer ser igreja, mas fazer só o que nos convém. Precisamos fazer o que Ele nos pede. Amém? Eu queria só pedir para os meninos pelo menos ficar em pé. Quem foi na romaria, fique em pé. Não está todo mundo aqui, está o Fabinho ali no fundo. Essa galera foi comigo lá, a gente foi. Se Deus quiser a gente vai fazer outra. Quero agradecer vocês, viu? Por a bênção de ter ficado aí uns dias com vocês. Desculpa alguma coisa, eu não sou um cara muito fácil, me perdoa, mas foi uma honra viver o que a gente viveu junto. Obrigado, viu? O Padre Valdecir, eu não estou vendo ele aqui, eu queria fazer um agradecimento especial para ele. Ele não está, ele está ali no fundo. Padre, eu quero fazer um agradecimento especial, porque o Senhor nos deu o presente mais importante que qualquer um pode ganhar. Penso que não existe presente mais importante do que o que o Senhor fez para nós. Conceder que nós levássemos Jesus Eucarístico nessa romaria. Só uma curiosidade, depois a gente acabou ficando sabendo que nós fomos a primeira romaria, desde 1700 e pouco, que teve a presença de Jesus Eucarístico. Nunca ninguém tinha levado Jesus Eucarístico numa romaria, numa viagem, no caminho da fé, seja lá como foi. Romaria, essas coisas acontecem no mundo todo, né? Não se tem notícia de nenhuma que Jesus Eucarístico foi e que celebrou a palavra todos os dias. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, assim como nós, conseguir chegar tão perto de Jesus e que Ele possa derramar bênçãos, cuidado, carinho, como Ele derramou para a gente nessa semana. Que Deus abençoe vocês. Amém?